Olá pessoal, vamos falar hoje sobre atributos de referência, tá? Vamos procurar criar um exemplo. Vou montar primeiro um projeto aqui. Vou colocar referência 2, eu já tenho um projeto chamado referência, né? Foi uma referência que nós criamos até em sala de aula. Dentro dessa pasta, dentro da nossa origem, né, eu vou criar o pacote br.com.fiap.beans. Vamos criar os modelos aqui. Na última aula nós falamos sobre beans, no último vídeo, né, no vídeo que falou de construtores. E vamos criar também um pacote de testes, tá? Dentro dessa classe beans, nós vamos criar uma classe, a fim didático, né, para que a gente possa explicar exatamente o que é o nosso atributo de referência. Eu vou criar uma classe que tem que representar o objeto computador. Como é uma classe modelo, classe beans não possui método main, só relembrando. Então aqui dentro dessa nossa classe computador, vamos criar uns atributos. Lembrando que todos os atributos devem ser privados, né? Então private, ele vai ter um preço, tá? Um valor, vamos colocar valor. Ele vai ter um valor, ele vai ter uma marca, tudo bem, vai ter uma marca. E aí começam algumas características interessantes. Por exemplo, eu poderia definir como string, ele tem um monitor, que eu vou descrever, que tem esse monitor. Só que o que vai acontecer de problema? Esse meu monitor, ele pode possuir ainda diversas características. Então, por exemplo, eu posso ter o tamanho do monitor, eu posso ter qualidade do monitor, eu posso ter resolução, eu posso ter um código de barra desse monitor, enfim. Eu posso ter características que são eminentes a este monitor. E aí o que acontece? A pessoa pensa em colocar tudo aqui. Vou colocar monitor, vou colocar marca do monitor, tamanho do monitor, resolução do monitor, né? E não é legal. Por quê? Porque essa classe é a classe computador, não a classe monitor. Então, como eu identifico várias características que eu preciso para um monitor, o ideal é que eu crie uma outra classe. Então, quando você começa a pensar em fazer isso aqui, eu estou colocando string como exemplo, mas, por exemplo, tamanho do monitor. Isso não estou falando pelo underline. Poderia ser tudo junto, poderia ser, sei lá, de qualquer forma. Mas enfim, aí você vai pensando, tamanho, string, resolução do monitor. Percebam que essa classe, eu já não sei mais se ela é uma classe do computador ou se ela é uma classe do monitor. De tantas características individuais que ela tem do monitor. Então, diferente de, por exemplo, a marca. Tá? A marca ou o distribuidor desse meu computador. Tá? Diferente de, por exemplo, o valor desse computador. Então, o valor do computador é a marca do computador, ou fabricante, ou montador, ou distribuidor, alguma coisa do gênero. Vamos trocar até por fornecedor. Tá? E aí eu tenho esse cara monitor que ele tem diversas características. Como eu poderia também atribuir para o processador. Então eu vou colocar um atributo processador, mas processador eu tenho também a marca desse processador independente, eu tenho quantos núcleos ele pode fazer, qual é a velocidade que opera esse processador, qual tecnologia que esse processador utiliza. Então eu tenho diversas características. Uma placa de vídeo, eu tenho a memória dessa placa de vídeo, eu tenho a marca dessa placa de vídeo. Enfim, eu tenho diversos componentes que formam o computador e cada componente possui as suas características particulares que dão origem a que eu crie uma classe para elas. Tá? Então aqui em Beans, no lugar de deixar todos aqueles dados ali, eu vou criar mais uma classe que eu vou chamar de monitor. É uma classe Beans, mais uma vez, não tem método main. E aqui eu vou colocar o que é de fato do monitor. Né? Então eu vou colocar, o monitor tem marca. O monitor tem tamanho. Vamos colocar como inteiro, 15. Não, vamos colocar um
float, vai, só para mudar um pouquinho. Float, tamanho, tipo do monitor, se ele é LCD, né, se ele é de plasma, e por aí seguiria, tá? Mais dados. E aqui como é que vai ficar então no meu computador? No meu computador ele vai ficar da seguinte forma: eu não tenho mais esses caras. E quando eu falar de monitor, eu estou falando de um monitor que faz referência à minha classe monitor. Então esse meu monitor aqui, ele faz referência a essa classe monitor. Esse é o meu atributo. Esse é a minha classe. Tá? Então, quando eu for preencher esse atributo, eu vou precisar de um objeto da classe monitor. O que vai ter nesse objeto da classe monitor? Vai ter marca, tamanho e tipo. Ok? Como são classes beans, né, nós vamos gerar os nossos construtores, o preenchido e o vazio, sem marcar nada, e os nossos getters e setters para todos os atributos, normalmente. Ok? Beleza? Tem um Ctrl Shift F aí para poder identar. Mesma coisa vale para monitor. Crio o meu construtor cheio, crio o meu construtor vazio, opa, não foi o deselect, e crio o meu getter e setter, tá? Representando aí uma classe beans. Falta uma característica, na verdade, ainda para definirmos essa classe, para fecharmos essa classe com beans, mas que veremos mais adiante no curso, tá? Tranquilo? Então o que acontece? Esse atributo monitor, ele é um atributo de referência, porque ele faz referência a uma outra classe. Assim como o fornecedor é um atributo de referência, que faz referência à classe string. Já valor não é um atributo de referência, é um atributo primitivo, porque ele está associado, né, a um atributo primitivo. Tá legal? Então, assim como string é uma classe, monitor é uma classe. E esse atributo é de referência, assim como esse atributo é de referência. Tá joia? Se eu fosse lá então criar a nossa classe de teste, vou criar a nossa classe de teste e vou dar um nome para ela de teste computador. Ela tem o método main. Vou instanciar um objeto computador. PC igual a new computador. Ela reclama desse jeito porque ela está pedindo para que eu importe. Então, Ctrl Shift O para estar importando. E aí vamos imaginar que eu vou começar a preencher esse objeto através do método setter. Então, pc.set fornecedor. Esse fornecedor é o nosso fornecedor BZ Hearts. BZ Hard, tá? Esse é o nome do nosso fornecedor. Legal. Lembrando que ali eu poderia usar um de option pane, né? Só para simplificar aqui. Qual é o valor desse computador? Esse computador ele está custando R$2.200. Esse é o valor. Ah, ele tem um monitor. Que monitor é esse? E aí, eu posso colocar aqui um monitor 20 polegadas? Não, porque ele não está esperando o tamanho do monitor. Eu posso colocar aqui o meu monitor, é o monitor XPTO. Opa, XPTO. Não, porque ele não está esperando a marca. O que o meu método está esperando? Meu set monitor. Ele está esperando um objeto, né? Vamos ver quando a gente seleciona ele. Ó. Olha lá. Ele está esperando um objeto monitor, do tipo monitor. Assim como o fornecedor esperava um objeto do tipo string. Assim como o valor, espera um dado do tipo double. Então ele precisa ter um monitor. Eu tenho algum objeto monitor aqui? Não tenho. Então eu posso fazer isso aqui. Monitor m igual a new monitor. Ok? Agora eu tenho um objeto monitor. Opa, mas o que ele está reclamando? Falta importar. Ctrl Shift O.
E olha só, nós temos duas classes monitores aqui. Uma que é utilizada em algum momento aqui dentro do Java, e outra que é a que nós criamos. Tá? Então toma cuidado quando vocês derem o Ctrl Shift, vai aparecer essa janela e vocês não importarem a classe errada. Escolher a nossa, tá aqui. Então agora se eu colocar set monitor, qual que é o nome do meu objeto monitor? M. Muito fácil. Ok? Então aí ele não reclama mais. Agora, o que tem dentro desse M? Né? O que tem dentro do monitor? Qual foi o tamanho do monitor que eu defini? Qual foi o tipo? Não sei. Nós não definimos nada. Está tudo vazio. Então nós podemos pegar esse M e definir os valores dele. Então eu vou colocar a marca. Então qual é a marca desse monitor? XPTO. XPTO. Qual é o tamanho? 17 polegadas. Qual é o tipo? LCD. Então agora sim nós temos um objeto preenchido. Então se agora eu usar um sysout para estar pegando esse valor de volta, então do meu PC, se eu colocar só get monitor, o que ele vai me retornar? Somente o objeto monitor. Então se eu executar esse camarada aqui, ó, ele me retornou o objeto monitor. Então você tem que falar para ele o que você quer ver do monitor. Ah, eu quero saber qual é a marca. Então ponto get marca. Aí ele vai estar me informando a marca do monitor, do meu PC, não de um monitor qualquer. XPTO. Tá? Então ele deu a marca daquele objeto monitor que pertence ao meu PC. No momento que eu faço isso aqui, ó, é quando eu falo assim, ó, PC, o seu monitor é o objeto M. Tudo que eu fizer com o objeto M vai estar associado ao meu computador. Se eu quiser visualizar só os dados do meu computador, pc.getFornecedor, por exemplo. Ah, eu quero visualizar mais dados do monitor. pc.getMonitor. Eu tenho um monitor na mão. Agora o que eu quero saber do monitor? Eu quero saber o tamanho. Tá aí, tamanho. Beleza? Então quando a gente faz essa referência, estou falando que eu quero esse objeto, eu quero esse dado que está dentro desse objeto que é retornado aqui, que pertence ao objeto computador. Isso é um atributo de referência. Tá legal? E aí, só para relembrar, como eu falei anteriormente, esse monitor, só para zerar aqui, esse computador, vocês podem fazer o que para treinar? Fornecedor também pode ser do tipo fornecedor. Porque eu posso querer o telefone do fornecedor, o endereço do fornecedor, o nome de contato do fornecedor. Ok? Então, necessariamente, ele não precisa ser string, ele pode ser um fornecedor. Vocês criam uma classe fornecedor e já montam, né, já colocam aí dentro dessa classe e associando com a classe fornecedor. Vocês podem ter o atributo HD, que vai ter uma classe HD. Vocês podem ter o atributo processador, que vai fazer referência a uma classe processador. Dá para vocês treinarem bastante, descansarem bastante, como eu digo em sala de aula, em cima desse exemplo. Tá? E o exemplo da aula, né, da outra aula, deixa eu fechar essas classes aqui para a gente não confundir, só para relembrar. Então eu tinha o cliente, esse meu cliente tinha um endereço, e esse endereço era formado por todos esses dados. Ok? Então, para não colocar aqui número, bairro, cidade, estado, CEP dentro do cliente, né, a gente criou um atributo endereço que faz referência à classe endereço. Tá legal, pessoal? Espero que tenham gostado de mais essa aula. Até a próxima. Um abraço.